Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem, investidores e investidoras. Então falaremos um pouco sobre Semin, se essa mineração, otimismo com minério de ferro no curto prazo é exagerado. Falaremos um pouquinho também sobre o provento da Copasa e entre outros assuntos mais. Então, a começar, né, a Copasa deverá votar, né, nas próximas semanas o pagamento de dividendos extraordinários no valor de 372 milhões de reais, com a perspectiva de esse dividendo ser distribuído ainda nesse ano, seria aí algo em torno de 0,70 por ação. Então, a Copasa também que estaria na lista do governo de Minas Gerais para ser uma das empresas privatizadas para pagamento da dívida com a União. Então tem que ser acompanhado de perto. É aquela empresa que ela tem um bom dividendo, na verdade, ela tem um bom histórico, paga um bom dividendo, porém, dificilmente ela dá uma oportunidade de preço para você entrar comprando, né? Então, é uma empresa previdenciária, Reloginho, junto com a Sanepar, seriam as duas melhores do setor, porém tem essa dificuldade de chegar, né? Você ter oportunidade ali de fazer aportes constantes. Além disso, setor de mineração, Bank of America, né, está aí, né, a todo vapor. Na sexta-feira tivemos também o Banco de Investimentos Jefferies, também elevando o preço-alvo da Semin. Tivemos Itaú BBA na semana passada elevando o preço-alvo da Semin. Então, ele vê, né, um sinal positivo vindo da China no curto prazo, e o único papel que eles teriam aí uma certa recomendação mais neutra seria os papéis, nesse caso, da Gerdau, né? Então, tem que ser observado de perto, porque o, o, o que aconteceu nos últimos trimestres nessas ações de mineração e siderurgia foi que alguma delas apanhou bastante no curto prazo e o minério de ferro ele não caiu tanto. Inclusive, o que aconteceu com a CSN Mineração foi interessante. O volume produzido foi superior, porém, as vendas lá para fora diminuíram no curto prazo. Se você olhar o resultado do segundo trimestre de 2023, é isso que aconteceu. No terceiro trimestre, o jogo virou. O volume produzido continuou alto, porém, o volume vendido lá para fora aumentou também na mesma perspectiva. E nós tivemos uma virada no preço do minério de ferro, que estava em baixa, né, com dados melhores, perspectiva mais positiva, e com isso nós tivemos um lucro líquido com relação à CSN Mineração de mais de 1 bi e 200 milhões, tá? Era esperado 881 milhões, que já era um número alto em comparação com o segundo trimestre e com o ano passado, porém essa perspectiva positiva fez com que as ações subissem. Essa questão, se estaria sendo exagerado, na minha avaliação, até agora não. Eu não vejo como uma bolha, pelo contrário, você tem dados positivos da China. Agora, a questão é, se, né, alguém pudesse ter essa resposta na mão, e eu gostaria de ter acesso, até quando vai esse otimismo chinês, né? Até quando vai esse otimismo com a China? Já a Vale, os resultados não vieram nas alturas, vieram bons, né? O que dá para dizer é isso. Porém, né, a Vale é a mais exposta das mineradoras, é a mais exposta à China. Então, você teve essa alta forte aí no curto prazo. E os Minas e Gerdau sofrendo mais aí com resultados mais fracos, porque estão mais expostas, no caso da Gerdau, mais exposta tanto à América Latina como aos Estados Unidos. Portanto, tem que ser acompanhado de perto. Muita gente, durante o período de alta de uma ação, as pessoas acabam esquecendo de olhar os indicadores fundamentalistas. É um processo de comportamento ruim, porque durante as quedas, a pessoa muitas vezes ancora nos números, né, na análise fundamentalista, e durante as altas esquece praticamente de observar. É bom dar uma observada, por quê? Porque aí você tem uma noção
do trabalho, se foi bem feito e o que que o mercado está fazendo nesse momento. Se o mercado está ficando mais irracional do que já é, qual que é o comportamento dele. Por exemplo, os dados de fundamentos da CSNeração, receita, preço sobre a receita, né? Então, valor de mercado sobre o que a CSNeração fatura no ano todo. Está pagando hoje o mercado, né, está pagando um pouco mais de 3 vezes, tá? PL. Hoje, né, ou seja, o preço do valor de mercado com que a empresa lucrou nos últimos 12 meses. Hoje o mercado está pagando 12 vezes, tá? Já chegou a negociar 8 vezes, então você teve um acréscimo aí de 4, né, 4 adicional. Então são números que você observa e fala, o mercado ele está precificando um certo crescimento, são números de empresas de varejo, né? Você olha depois, preço também, sobre receita 2,25 vezes, preço sobre valor de patrimônio 3 vezes. Você olha também EV, EBIT, seriam os últimos números aqui que mais ainda, estariam, né, interessantes, e condizentes com a realidade, mas por quê? Por que que você tem um EBITDA mais alto? Porque a empresa teve uma venda maior, então ela teve uma venda maior, logo o EBITDA naturalmente deve ser maior que nas datas passadas. Então, lógico, né, que mesmo que o preço sobe no curto prazo, esse dado ele tende a ser médio com aquilo que a empresa entrega, tá? Então você tem um ROI de 26%, é um ROI interessante, porém estamos falando de uma empresa, né, do segmento de commodities. Então esse ROI ele pode cair pela metade quando o preço do minério de ferro cair também, né? Então são fatores que você tem que observar. Agora um fator que pouca gente olha também, liquidez corrente. Eu gosto de olhar esse fator, porque se a empresa está, né, aí capitalizada ou não, 2,96 vezes a liquidez corrente. Paga R$ 1 de dívida, ainda sobra aí 1,96 de ativos circulantes, ou seja, ativos que no máximo 12 meses poderiam virar caixa ou facilmente, né, serem vendidos e se tornarem proventos aos acionistas. Então, nesse sentido, eu não aporto em CSN Mineração, não vejo ainda como o exagero, até porque não sei até quando irá o fator positivo lá com a China, mas cabe a nós ir acompanhando, né? Além disso, na nossa vizinha irmã, nos co-irmãos argentinos, né, venceu Javier Milei, novo presidente, com uma promessa de ter aí alternativas mais liberais. Sobre isso, nós temos que acompanhar de perto o que será feito, até porque o Banco do Brasil e os outros bancos estatais fizeram empréstimo para a Argentina. Além disso, é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, inclusive, né, no agro, segmento industrial também. Então, tem que acompanhar de perto o que será feito, né, como que se dará, torcendo para que dê certo. Quem sabe também, né, aí é um fator muito positivo para o Brasil se lá der certo. Além disso, temos ameaças aí para as grandes gestoras, que é os ETFs, né, surgimento cada vez mais de novos ETFs até mesmo pagando dividendos, que na minha avaliação é uma boa para quem não tem tempo de acompanhar, para quem não tem a disciplina de aporte, não tem a disciplina para acompanhar de perto os resultados trimestrais e tem a disciplina de aporte. Então, você pega um ETF de qualidade que replica, por exemplo, um índice de pagamento de dividendos, das boas pagadoras de dividendos, o investidor no longo prazo vai ter ali uma carteira de qualidade, né? Você pega um ETF também que paga dividendos e é de crescimento, as SMALs. Então você vai ter ali empresas empresas de qualidade. Talvez você não terá empresas previdenciárias, porque você não fará aquela escolha, porém esse é um detalhe, né? É melhor nesse caso você ter ali o controle pensando no longo prazo e podendo ganhar, né? Podendo ganhar, até porque boa parte dos índices é para isso, né? É o benchmark, mas você não passa, nesse caso,
a, a segurança para o outro investidor, né? Você tem o controle e é o responsável pelas suas atitudes e pela sua rentabilidade também, mostrando, né, a importância do comportamento. Hoje tivemos alguns papéis em alta, manutenção de alta, principalmente em CSN Mineração, a própria Vale e Rumo Industrial, né? O tanto que subiu acima aí de 12,50, bons preços, na verdade, em relação ao que estava sendo negociado, né? Estava aí a um preço interessante, deu oportunidade para entrar, agora é manter a paciência, né? BBSE 3, 31,95, laterizado. Na verdade, tem algumas semanas e alguns pregões que BBSE 3 replica esses preços. Acredito eu que o mercado está esperando aí os novos relatórios de novembro, outubro, para poder, né, ter aí um teor de decisão. Ao contrário disso, nós, investidores, vamos esperando ter uma outra notícia negativa para voltar a aportar. Banco do Brasil acima de 51, Transmissão Paulista deu uma certa corrigida, né? Chegou a negociar quase R$ 27,00, mas voltou para os 25. É momento, na minha avaliação, de se manter calmo, tranquilo. Só o VPA é mais de R$ 27,00 por ação, sem ainda a adição de dividendos, que deve acontecer nessa reta final do ano. E, pessoal, para quem ainda não é membro, teve vídeo aí exclusivo para quem já é, tá? Membro do canal, com preço-alvo, preço-teto, de Transição Paulista, além também, falei um pouquinho do detalhe que nós tivemos aí, a quantidade de ações alugadas, mais de 59 milhões de ações alugadas em TRPL4, taxa média acima de 20%, portanto, claramente, tentando precificar aquele fator lá, né, da Eletrobras. Portanto, esse é o vídeo do dia, tá? Não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, deixe a sua opinião, ela é muito importante, até porque se vai chegando novos investidores, né? Normalmente ele tem uma dúvida, e você colocando aqui a sua experiência, muitas vezes pode ajudar esse investidor. No mais, desejo a todos bons aportes e até o próximo.